No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer solados de calçados utilizando o ZBrush em combinação com o Rhinoceros. No tutorial anterior eu mostrei como que fazer a correção das superfícies. Então, com o seu modelo pronto, não precisa necessariamente ele ser um sólido. Eu vou exportar esse modelo, Export Selected, e vou salvar aqui como solado liso em OBJ. Vou dar um salvar e eu vou manter as configurações padrões aqui. Vou dar um OK. Ele tem configuração de malha, você pode colocar mais ou menos polígonos. Eu também vou dar um OK nessa parte. Feito isso, eu vou abrir o ZBrush e vou importar esse meu modelo. Solado liso, ele está aqui carregado. Vou trazer ele aqui na minha cena, no meu canvas, e agora eu vou rotacionar e vou checar aqui, ó. Tá tudo como previsto. O primeiro passo agora é eu subdividir essa malha. Então eu vou vir aqui em geometria, vou dar um divide. Umas 4, 5 vezes aqui é suficiente. Tem que tomar cuidado se você salvou com uma baixa resolução. Na hora que ele converter, ele vai transformar essa baixa resolução em detalhe. Então pode ser que fique um pouco estranho. Mas para essa situação aqui vai funcionar. O que você pode fazer aqui rapidamente, eu tenho aqui minha aba de Tool, né? Então aqui eu tenho Geometry, por exemplo. Eu vou dar um Divide aqui, somente um. Vou dar um Delete Lower, só para ele marcar um pouco as arestas. E eu vou vir aqui em Z Remesher e vou dar um Z Remesher nesse meu objeto. E aí ele vai reposicionar os triângulos, vai substituir por polígono e vai dar uma melhorada. Se você precisar remover algum detalhe, igual nesse caso aqui, ó, eu vou passar o brush, já estou com o Edit habilitado. Vou diminuir o tamanho aqui, ó. Eu posso diminuir aqui em cima o tamanho, Draw Size. Segurando o Shift, eu vou utilizar o Smooth e passar em algumas partes, ó, em que eu acho que está me incomodando. Por exemplo, eu não quero essas saliências em alguns pontos, ó, pode parecer um pouco defeito. E eu estou fazendo isso antes de subdividir, né, que é importante também. Se você quiser deixar plano, você utiliza o Polish, que ele é mais indicado. Ele vai pegar o ângulo dessa superfície e vai manter. Então as arestas aqui, ó, tendem a ficar um pouco mais marcadas. É mais correto de se fazer isso do que utilizar somente um Smooth. Ó, eu estou deixando tudo marcadinho aqui. Seguro o Shift e ele troca de novo aqui para o Smooth. Acho que está pronto. Agora eu vou dar um Divide novamente. Mais uma vez, lembrando que eu já dividi uma. Então 4 vezes aqui é suficiente. Ó, ele está com um número menor de polígonos do que se fosse o triangular, ó. E a malha fica mais uniforme. Eu só preciso trabalhar realmente no meu detalhe. Primeiro método eu poderia usar um brush standard. Então eu posso vir aqui e selecionar o brush standard, o then standard, que seja. Tá com alvo padrão e eu poderia vir aqui, ó, e desenhar. No caso da negativo, altero para Z-Edge, mexo na intensidade e vou trabalhando aqui nesse meu modelo, ó. Então aqui vai ser influenciado pelo alfa de fato, né? Como ele tem uma ponta um pouco marcada, ó, eu consigo fazer esses detalhes que eu preciso. É um processo bem simples e você só tem que fazer a repetição desse modelo, ó. Então aqui estou seguindo mais ou menos a referência que o Júnior me enviou para uma sola. E eu vou desenhando nesse objeto, ó. Essa parte da borda é um pouco mais complicada, porque a gente precisaria marcar ela. Então eu vou dar um Ctrl Z e voltar tudo aqui. E vou seguir o seguinte método. Tá, feito isso, então eu precisaria marcar realmente essa borda para não ter problema, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu preciso criar um grupo, né? Porque o ZBrush trabalha com grupos, é a forma mais fácil. E eu vou mascarar. Tem uma opção aqui, ó, de Mask by Feature. Eu tenho Border, Groups e Crease aqui. Então eu vou desabilitar o Groups e Crease.
increase são esses vincos. Eu quero por border, já vou aproveitar isso, ó, vou dar um mask. E aí ele fez aqui, não dá pra ver muito, mas ele criou uma leve bordinha e uma face ali. Então eu vou dando um grow aqui, ó, grow mask. E aí você vai vendo que ele vai aumentando. Eu vou dar um sharpen, e assim ele vai marcando a máscara, ó. E vou dando um grow e sharpen. Aí eu já fiz essa borda toda contornada, ó, ficou correto. Posso aumentar ou diminuir, eu vou aumentar um pouco mais. Novamente dando sharpen. Vou dar um grow aqui só para ele dar uma suavidade na transição. Feito isso, eu venho aqui em Polygroup e vou dar um Group Mask. E aí quando der um Polyframe, ó, eu já vou conseguir visualizar que ele ficou marcado, né? Vou dar um Group Mask de novo. E aí eu tenho dois grupos aqui agora, ó. O de cima e o de baixo. Assim fica mais fácil de trabalhar. Eu só preciso selecionar aqui novamente, se eu precisar, e já vai estar correto. O próximo passo agora é eu fazer um desenho, né, que eu quero trabalhar nessa textura. Então o que eu preciso aqui, eu vou clicar aqui nos arquivos. Automaticamente clicando ele vai trazer aqui o modelo, mas eu vou clicar um plane, preciso do plane agora. Então vai plane 3D aqui, ó. Tá aqui na minha cena, eu girando aqui na viewport, ó. Eu tenho outros vídeos de ZBrush, então se você tiver dúvida de como utilizar o ZBrush em si, eu trago nesses outros vídeos, que tem alguns comandos básicos, como manipular viewport, importar e coisas do tipo. Então aqui estou com esse plane, vou precisar trazer aqui, ó, Make Polymesh 3D, aí ele cria aqui o Make Polymesh, já está no Edit e eu posso transformar. Mas aqui tem baixa resolução, então eu vou precisar aqui, vou dar um Ctrl Z. Eu vou dar no Geometry aqui, vou dar umas divisões nele, ó. Umas 5 divisões. Pode ser até um pouco mais, porque ele vai virar uma referência, né? Então ele precisa estar de boa qualidade mesmo, ó. Se você clicar com Shift, o brush ele vai fazer uma linha reta. Então eu vou manter aqui no Freehand. Eu posso até usar aqui, ó, no caso, o Stroke, o Lazy Mouse. Vou deixar habilitado, vou aumentar aqui o tamanho dos steps. O raio eu posso aumentar também a suavização. E ele vai corrigir, né, um pouco dessa tremedeira que às vezes você deixa com o mouse. Intensidade, vou aumentar o Draw Size aqui e vou fazer um teste, ó. Vou dar um Ctrl Z e vou arrumar aqui o meu Smooth. E os Steps, vou aumentar o maior número de Steps aqui no Lazy Mouse. Se aumentar os Steps, ó, ele fica um pouco mais longo, né? E aí ele tende a inverter o que eu preciso. Então aqui eu vou colocar um valor menor, 0.1. E aí fica mais suave. Então aqui é bem simples, ó. Vou seguir aqui a referência mesmo. Um lado maior, outro lado menor. Finalizei. Vou deixar bem centralizado aqui. Vou vir aqui no Alpha e vou dar um Grab Dock. Ele vai criar essa alfa de referência. Volta para minha sola. Tenho aqui o meu modelo. Já tenho a máscara feita, né, com o meu Polygroup. Então eu vou clicar um Shift Click. Vou clicar, vou fazer uma máscara aqui em tudo, ó. Ou você simplesmente clica fora aqui, ó, com Ctrl. Ctrl, Shift, clique na tela, ele vai inverter. Já está mascarado ali. Eu só vou dar um Masking, vou dar um Blur Mask aqui, ó. Vou dar um Grow e Blur Mask. Possivelmente modificou ali os poligrupos. Então naquela máscara ele não vai manipular, ó, não vai se interferir naquela máscara. Então é isso que eu preciso. Posso voltar aqui. Só vou fazer um teste aqui para ver o que está acontecendo. Poderia tentar a sorte aqui e ver se funcionaria, ó, mas o sentido
não está da forma que eu quero, né? Então aqui, se você passar o brush nesse objeto, por exemplo, ó, ele vai marcar, porque esse aqui é o perfil, né, do meu pincel, né, ó. Por exemplo, se eu fizer aqui, deixa eu mudar o tamanho, ó, se eu quiser fazer, tá aqui, tá ok, mas se a partir do momento que eu aplicar aqui na minha alfa nova, ó, ele vai fazer essa reprodução, que fica um pouco estranha, né, ó. Então ele realmente criou um pincel, né, um perfil de pincel. Voltando aqui, então eu vou novamente habilitar o Lazy Mouse pelo stroke, apertando L. E agora os steps vão fazer mais sentido, porque, por exemplo, ó, se eu passar agora, ele vai colocando uma certa distância, então fica mais controlável para eu fazer isso. Então já aqui já fica uma dica para você trabalhar com esse efeito, né? Quero fazer um desenho bem detalhado e você pode fazer esse alfa e trabalhar em toda a superfície aqui. Eu vou aproveitar que já está com máscara, aumento o tamanho e vou trazer aqui, ó. Eu só preciso encaixar esse tamanho, né, para ficar de fato o que eu preciso. Se por acaso a rotação não estiver correta, você vem aqui em ZBrush, no menu mesmo, e dá um Spin Angle aqui, ó. Se você modificar, ele vai mudar a angulação desse pincel. Então eu vou aumentar aqui o Focal Length e vou aumentar o tamanho também. E vou trazer aqui novamente, ó. Aí eu vou ter esses detalhes mais fáceis, eu não preciso fazer um por um. Posso vir aqui no Stroke, no Lazy Mouse e vou diminuir o tamanho dos steps, ó, 0.2, um pouquinho menor então, ó. E aí eles vão se encaixar em algum ponto aqui, né, ó. Pode ser um problema ou não, né, depende da sua textura, ó. Vou tentar mexer aqui no Spin Angle, deixar metade. Ó, ele já rotacionou bastante, então ele girou os 90 graus ali. Então aqui como se fosse de 0 a 1, é quase 360, então eu vou girar 90 só, então eu acredito que é 0.25. Ó, é isso aí mesmo, 0.25 e o 0 ele fica 90 graus. Então eu preciso girar aqui mais ou menos uns 270, então seria aqui uns 75%. Ainda não. Vou fazer o teste aqui porque dele já vai voltar, né? Aqui fica um pouco melhor no 1. Então eu vou trazer aqui por cima, ó. Então vai ser isso mais ou menos. Eu vou trazer aqui, ó. Vou tentar acertar o tamanho novamente. Pronto. Tenho aqui finalizado essa textura sem nem muito trabalho. Não precisei fazer um trabalho manual totalmente. E esse finalzinho, se eu quiser fazer um detalhe ali diferente, eu vou mudar aqui, ó, para Drag Hack. Aí eu consigo colocar exatamente onde que eu quero. Posso desligar o Lazy Mouse apertando L. Vou diminuir o Draw Size. E aí eu coloco onde eu quero, ó. Exatamente. De forma bem fácil. Então aqui eu fiz essa textura, ó. Pode ser um pouco complexa, mas fácil de fazer aqui no ZBrush, né? Você pode arrumar esses detalhes aqui, ó, que acontecem por conta da aplicação mesmo, né? Por causa da máscara. Então eu vou suavizar tudo aqui, ó, diminuir o tamanho. E suaviza esse encontro. Você pode passar um pincel ali. Dá uma checada aqui. Aperta o F para centralizar. Ctrl, clique e arrasto para limpar a máscara. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Já vou salvar esse como ZTool, que é sempre bom ter salvo. E agora eu vou trabalhar aqui no ZPlugin. Eu vou usar um Decimation Master para diminuir a resolução do modelo, né? Que não precisa, senão ele vai ficar muito pesado. Vou dar um Pre-Process. Feito o Decimate, depois de ter calculado ali, né? Precisa calcular antes, ele vai tirar 20% e eu vou dar um Decimate Current, que é o Decimate desse modelo aqui, né? Eu vou dar uma analisada, ó, porque ele vai modificar a superfície mesmo.
E aí pode parecer um pouco bagunçado, mas ele ficou muito mais econômico, ó. Somente 75 mil na contagem total. E agora eu vou dar um export e vou salvar aqui como BJ, solado liso, dessa vez solado com textura, underline ZB de ZBrush. Salvei, minimizo, de volta para o Rhino e vou importar aqui agora. Dou um OK aqui na importação, na mesma posição ainda. Então agora aqui eu só preciso acertar o alinhamento. O mais importante é que a borda não fique alterada, né? Ela não pode sair de lugar. Você pode conferir aqui com a malha anterior. E o mais importante nessa parte, porque você vai fazer o encaixe a partir da borda mesmo. Então aqui o modelo está pronto, você pode fechar ele da mesma forma que a gente fechou no vídeo anterior. E se for fazer algum outro tipo de textura, você pode criar aquela máscara no ZBrush e aplicar da forma que eu mostrei anteriormente. Então se você tiver algum projeto, alguma indicação aí para fazer, deixe nos comentários, que a gente pode discutir e dar uma olhada no modelo e ver algumas dicas de como trabalhar no Rhinoceros. Então, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.